Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Vamos dar o seguimento do nosso propósito de 31 dias com sabedoria e transformação. Vamos fazer a nossa pequena oração pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha libertar, meu Pai. Que o Senhor venha curar cada coração já aqui presente, Jesus. Porque muitas vezes, Pai, sofremos por coisas que, às vezes, nem paramos para pensar no Senhor. Pois é o Senhor quem liberta, quem cura toda a dor da alma, meu Pai. Que nesse momento toda a alma que seja aflita, ou esteja, meu Pai, cheio de traumas, cheio de complexos, cheio de baixa autoestima, meu Pai, que seja o Senhor a libertar de tudo aquilo que oprime essa pessoa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, hoje vamos estar a falar de Provérbios, capítulo 25. Provérbios capítulo 25, a partir do versículo 6, fala assim: Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Então, Deus nos convida aqui, por exemplo, nós quando vamos a um lugar como ir convidados, certo? Não vamos pensar pelo fato de que nós somos convidados, que temos que sentar lá na frente, na primeira fila. Não. Somos convidados, sim, somos íntimos da família. Suponhamos que vamos num casamento, a um bautismo, ou qualquer coisa do gênero. Fomos convidados, somos íntimos não daqueles que estão a dar a festa, suponhamos assim. O fato de ser íntimos dessas pessoas, que são os donos da festa, isso não quer dizer que vamos nos sentar na primeira fila. Não, pelo contrário. Fomos convidados, amém, glória a Deus. Mas vamos tentar nos sentar atrás. Porque é mais vale que sentemos-nos atrás e que nos digam, venha sentar aqui na frente, que tem lugar. E aí nos sentimos, olha, meu irmão, para sentar na frente, ok, ça va. Mas, de que sentar lá na frente e falar assim, olha Sandra, vem sentar aqui atrás, porque aí aqui na frente é para os VIPs, é para os grandes, é para os convidados de honra. E aí passamos vergonha. Por querer sentar-se lá na frente, por querer estar no meio dos grandes. Mas Deus nos convida aqui para não passar vergonha. É melhor sentar atrás. Mais vale que nos tirem de atrás e nos coloquem na frente, do que tirar-nos da frente para colocar para trás. E depois todo mundo aí olhar para nós. Ok? Então vamos ser pessoas com essa sabedoria. De saber que mesmo que fomos os convidados íntimos, não do aniversariante, dos casados, ou do que seja, vamos nos sentar um pouco mais atrás. Deixamos a primeira fila vazia. Quem quiser sentar lá na frente, senta. Mas vamos sentar um pouco mais atrás, ok? Depois no versículo 8 fala assim: Não te precipites em litigiar, para que depois, ao fim, fiques sem ação quando o teu próximo te puser em apuros. Então, aqui Deus nos fala para não nos precipitar em falar o que vemos ou o que ouvimos. Porque nós, quando nos precipitamos para falar o que vemos, o que ouvimos, ou o que o outro nos falou, porque veio trazer fofoca, veio trazer a notícia quente, quando não nos precipitamos em falar coisas sem ter certeza, ou mesmo tendo certeza, mas quando nos precipitamos em querer contar o que vimos ou o que ouvimos, na maioria das vezes vamos passar vergonha. Porque sempre vai aparecer alguma pessoa para dizer que é mentira, para dizer que estamos a acrescentar, para mostrar que somos fofoqueiras ou fofoqueiros, e aí colocar o nosso nome manchado, o nosso nome na vergonha. Entende? Porque o outro pode vir e falar assim, não, é mentira, não foi bem assim o que aconteceu. Por quê? Em vez de guardar o que nos contaram, não, tivemos pressa para ir contar e com a língua quente. Olha, sabes o quê? Assim, aconteceu isso. Oh, sabe? Ela vai na igreja, mas isso, mas outro. Temos pressa muitas vezes de contar as coisas. Entende? Às vezes tem coisas que Deus nos faz ver, mas é para orar pelo outro. É para cobrir a nudez do outro. Quando eu digo cobrir a nudez do outro, é cobrir o pecado do outro. Não é está de acordo com o pecado do outro. Mas quando vê que um caiu no pecado,
Não é ir lá aos quatro ventos contar, olha, a fulana de tal pecou, olha, fez adultério, olha, isso outro, o fulano de tal, o fulano de tal voltou outra vez aos vícios. Não, Deus quando nos mostra a nudez do irmão, do próximo, Deus quando nos mostra, nudez eu quero dizer as falhas, os erros, os pecados dos outros, é para orar, é para orar. Não é para ir lá para criticar, não é para ir lá para julgar, não é para ir lá para colocar mais no fundo do poço. Porque ontem mesmo nós vimos no Provérbios capítulo 24 que 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então vamos cobrir a nudez do outro. Não é estar de acordo com o pecado que o outro cometeu, mas entender que se o outro pecou hoje, vamos orar por ele para Deus levantá-lo. Não afundá-lo ainda mais com fofoca, com crítica. Porque ele pode ser que hoje está afundado no fundo do poço. Porque errou, porque desviou do caminho de Deus. Mas amanhã pode ser nós. Porque a Bíblia mesmo diz, aquele que está de pé, vigie para não cair. Porque a tentação, o mal, está aí. E a nosso redor, todos os dias, a ver como é que pode fazer para nos fazer cair. Para nos fazer cair em tentação. Então, em vez de estar a julgar o outro, vamos orar por ele. Que amanhã também, se ver o caso, nós tivermos alguma inclinação ou nós pecarmos, também o outro também vai ter também seu coração, dentro do seu coração, ou outras pessoas vão orar por nós para que nós possamos nos levantar. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que plantamos vamos colher. Então, se vemos a nudez do outro hoje, o pecado do outro, e vamos lá também com a língua quente para falar do pecado que vimos do outro, não esperemos que lá na frente também não vamos ser julgados com a mesma moeda. Claro que sim. Porque a Bíblia mesmo diz que com a mesma moeda que julgamos, ou seja, com a mesma forma que nós julgamos, a mesma medida que nós medimos o pecado do outro para julgar, também assim seremos medidos. Entende? Por isso fala, não julgueis para que não sejais julgados. Então, vamos fazer com que quando Deus nos mostra que algum próximo, algum irmão da igreja, ou quem quer que seja, está em pecado, está a cometer algum erro, vamos levantar, vamos orar por ele, para que Deus venha dar força, para que Deus venha restaurar, libertar do que ele está fazendo nesse momento. Porque às vezes apressamos em falar, depois vem o outro e vem e mostra realmente a nossa nudez. Mostra talvez algum pecado que nós pensamos que não é pecado, ou pensamos que ninguém está a ver, e de repente sai a luz. Por quê? Porque o que plantamos vamos colher. Ok? E no versículo 9, não? Fala assim, pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo a outro. Ou seja, aqui Deus nos está a ensinar que nós podemos estar a brigar agora mesmo com o nosso próximo. Podemos discutir com o nosso próximo. Podemos estar em desacordo com o nosso próximo. Não? Podemos estar furioso, magoado, cheio de rancor, cheio de ódio com o outro. Mas isso não é motivo para ir para os quatro ventos e contar algum segredo que essa pessoa nos contou quando estávamos bem. Pelo contrário. Vamos nos permanecer fiel, porque se o outro não quer ser fiel, se o outro quer ser linguarudo ou linguaruda, ou se nós temos sido essas pessoas fofoqueiras ou fofoqueiros, vamos pedir a Deus para que tenha misericórdia de nós e pedir a Deus para nos restaurar, para nos libertar. Não é que agora, Sandra, talvez eu tenha sido um pouco fofoqueira, um pouco linguaruda e tal. Mas isso não quer dizer que vamos nos mortificar pelo fato de estarmos a dar conta agora que temos sido linguarados ou linguarudos. Não, pelo contrário, pedir a Deus que nos restaure, que tenha misericórdia de nós e que venha nos fazer com que possamos ver um caminho reto, um caminho limpo, que tenhamos bons olhos para com o outro. Entende? Porque tem pessoas que uma vez que não fala com outra pessoa, começa a levar o segredo que a outra contou, que o outro contou por todo lado, abandonar essa pessoa por todo lado e esquece que no dia da manhã também ela vai ser julgada da mesma forma. Se esquece também que era quando a outra, por enquanto a outra estava a contar o seu segredo, ela também chegou a contar algumas coisas e nem se deu conta. Ok? Então, aqui, Deus nos pede isso. Mesmo que estemos brigando com o outro, não vayamos a revelar o segredo que nos foi contado. Porque é assim. Aí, uma vez, e de vento em popa, aos quatro ventos contando o segredo do outro, automaticamente o nosso nome começará a ser manchado. Porque vamos ter fama de fofoqueiros e fofoqueiras. O nosso nome será manchado. Entende? Então vamos honrar a Deus. Vamos honrar o nosso nome, o nosso apelido.
e não entrar na roda da fofoca. E se temos sido uma pessoa assim, vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus, para que Deus nos venha limpar desse espírito impuro que é da fofoca, que é de querer falar mal do outro só porque estamos machucados, só porque nos sentimos desprezados. Não, vamos andar no caminho reto, que Deus vê tudo, e é Deus quem peleja por nós, ok? E no versículo 17 fala assim: não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Ou seja, Deus aqui nos pede para não estar toda hora na casa do nosso vizinho, na casa do nosso amigo, na casa da nossa colega de trabalho, na casa de quem seja, de um familiar. Deus está a dizer aqui para não colocar muito os nossos pés na casa do nosso próximo, para que ele não venha se sentir molesto conosco e chateado conosco, ao ponto de nos odiar. Ou seja, nós, quando uma pessoa nos dá confiança, abre a porta da sua casa, ok, está bem, ok, agradecemos pela confiança, mas temos que entender que não podemos abusar. O fato é que o outro abriu a porta da sua casa para que nós fomos lá almoçar, ou ir lá passar um momento juntos, ver um filme, ou bater papo, ou coisa assim, não quer dizer que temos que abusar. Porque tem pessoas que abusam e ficam toda hora dentro da casa da vizinha, dentro da casa do familiar, dentro da casa de um amigo. E depois é aí onde vem as brigas. Uma das piores brigas que costuma acontecer entre pessoas é quando fica muito dentro da casa do outro. E aí, o outro começa a odiar. Porque fala assim, justo agora que é a hora por exemplo, do meu banho, chegou esta. Justo a hora que vem estar, chegou este. Justo a hora, entende? Por quê? Porque a pessoa sente que não tem paz. A pessoa sente que o outro está sempre dentro da sua casa. Então, ela não se sente à vontade. E aí começam as frustrações, começa a raiva, começa o mal olhado, começam as críticas com a outra pessoa. E muitas vezes também aí nasce um ninho da inveja. Então Deus nos está pedindo aqui, ok, um companheiro, um familiar, um amigo nos abriu, uma vizinha nos abriu a porta da sua casa. Ok, mas não abusemos dessa bondade, dessa intimidade, como é que eu posso dizer? Dessa, não sei como dizer essa palavra agora em português, mas não abusemos da bondade dos outros. Entende? Porque tem pessoas que já fazem da casa do outro como se fosse a sua casa. Fica já muito à vontade. Então o outro termina odiando. Eram melhores amigos, terminam sendo inimigos. Eram familiares de união, terminam sendo tendo inimistades. Entende? Então Deus está pedindo aqui. Deus quando aconselha porque Ele sabe que vai dar confusão. E nosso Deus não é de confusão. Então, vamos evitar. Se temos estado indo muito na casa de um familiar, muito na casa de um vizinho, porque às vezes não nos falam por vergonha, às vezes não nos falam para não nos fazer sentir mal. Mas chega um ponto que a pessoa fica mesmo irritada como é que eu posso dizer? Quando essa pessoa sempre entra na mesma casa. Às vezes o marido está cansado de ver tanta amiga da mulher entre casa. E muitas vezes essa amiga da sua mulher termina sendo a amante do marido, porque está sempre dentro da casa. Muitas vezes esse amigo do marido termina sendo amante da mulher, porque está sempre dentro da casa. Entende? Muitas vezes, às vezes temos, por exemplo, somos sogras, ou somos cunhadas. Estamos sempre dentro da casa do nosso irmão, dentro da casa do nosso filho, da nossa cunhada. Não é porque é família, porque é íntimo. Mas a pessoa talvez está assim até aqui, cansada de nós, porque estamos sempre dentro da sua casa. E ela não tem intimidade, mas não nos diz na cara, para não ter confusão. Mas começa a nascer esse ódio que Deus está a falar aqui. Não seja que passe a te odiar. Começa a sentir esse ódio. Mesmo que a pessoa não nos diga, mas dentro dela está a sentir esse ódio, essa raiva, porque não tem paz dentro da sua casa. Porque cada vez que quer ter uma paz, parece que essa pessoa chega ou com fofoca, ou não há paz. Vamos evitar de estar sempre na casa do outro, que Deus está aqui a dizer. Sim, uma vez está bem, mas sempre, a vezes esse marido está cansado, assim, com esse ar cansado, porque sempre estás com uma amiga dentro da casa. Sempre, ou essa mulher está cansada, porque sempre estás com um amigo dentro de casa. Ou a mãe, ou o pai, ou quem quer que seja. Entende?
Vamos reflexionar e entender que tem coisas que vai trazer confusão. Vai trazer o ódio dentro de outras pessoas. Ok? No versículo 21 fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontarás brasas sobre a cabeça. Sobre a cabeça. E o Senhor te retribuirá. Ai, meu Deus. O Senhor vai te retribuir, não? Às vezes custa a palavra sair. Então aqui Deus está a pedir: não fazer olho por dente com nossos inimigos. Pelo contrário, se o nosso amigo tiver sede, vamos lá e damos água para beber. Se o nosso amigo tiver fome, vamos lá e damos comida para comer. Entende? E é Deus quem vem nos retribuir. É Deus quem vem colocar a honra. É Deus quem vem colocar a bênção em cima da nossa cabeça. Entende? Eu já tive trabalhos que o companheiro me fazia a vida negra. Quanto mais me humilhava, quanto mais tentava me colocar aí para baixo, falar mentiras sobre mim, pensando que eu não falava ali o francês. Pensava que eu não entendia o idioma. Quando mais me colocava assim, no meio do fogo, eu mais ainda dava para ela. Mais ainda fazia o meu melhor. Entende? Mais ainda eu livrava ela do fogo, de ser prejudicada dentro do trabalho. Então aí, quando Deus veio, colocou a honra sobre a minha cabeça. Eu nunca desejei que essa companheira fosse despedida do trabalho, mas cada um vai colher o que plantou. E ela colheu o que plantou. Entende? Por quê? Por tentar me afligir, por tentar ser injusta, por tentar ir com mentiras, por tentar ir com essa língua assim apressada, para poder colocar-me para baixo. Entende? Então temos que entender que tudo que plantamos, vamos colher. Não é porque Deus castiga, não. É porque cada um vai colher o que plantou. Entende? E no versículo 24 fala assim: melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Ou seja, Deus está a dizer que é melhor morar, mesmo que for aí num buraquinho, mesmo que for aí num cantinho do telhado, mesmo que for aí mesmo na varanda da nossa casa, mesmo que for aí mesmo quase na rua, é melhor morar assim de que morar com uma mulher briguenta. Porque às vezes nós temos comportamentos que nem a nossa própria família nos aguenta, que nem no nosso trabalho nos aguenta. Temos um caráter temperamental, um caráter forte, um caráter de arrogância, de prepotência. Então os outros não nos suportam. Então às vezes tem pessoas que preferem estar fora da sua casa, preferem estar no outro lado, preferem, nem tem vontade de chegar a casa porque talvez tenha um marido que é briguento, uma mulher que é briguenta. Entende? Ou uma sogra que é briguenta. Ou uma cunhada, ou quem quer que seja. Tudo aquilo que é briguento faz com que os outros se afastem dele. Faz com que os outros não tenham prazer em estar com ele. Se nós temos sido pessoas assim, vamos orar a Deus para que Deus nos dê paciência, para que nos dê um espírito de mansidão, um espírito de domínio próprio, para que assim não sejamos motivo de frustração do outro, de criar ódio no outro. Temos que ser luz, temos que ser paz. Onde pisamos nossos pés, as pessoas têm que sentir a diferença, têm que sentir a presença do Espírito Santo, têm que sentir que nós temos Deus conosco. Entende? Não é tudo lá onde vamos, já vem a confusenta, já vem a briguenta, já vem aí o briguento, a faladeira, o mexeriqueiro. Não. Vamos honrar o nosso nome, vamos honrar o nome de Deus, vamos santificar o nome de Deus, vamos fazer com que, onde quer que vayamos, mesmo que as pessoas não nos suportem, vão ter que reconhecer que Deus é na nossa vida, que Deus é conosco. Entende? Que somos pessoas diferentes. Então, o primeiro passo a dar é evitar a fofoca. O segundo passo a dar é falar: meu Pai, unge a minha boca com o sangue de Jesus para eu falar só o que agrada ao Senhor, não o que me agrada a mim, não o que me parece, não o que os outros venham me dizer, o que eu ouço pela boca do outro, o que eu penso, o que eu imagino. Entende? Mas sim, deixar que Deus nos guie, deixar que o Espírito Santo nos guie. Ontem mesmo falamos, uma coisa é ter sabedoria, outra coisa é ter o entendimento de colocar em prática a sabedoria. Porque podemos saber fazer muitas coisas, mas se não colocarmos em prática o entendimento, não vamos fazer nada bom. Vamos fazer sabedoria para ganhar muito dinheiro, por exemplo, mas não ter o entendimento de saber como administrar o dinheiro. Ok? No versículo 27, no versículo 28, fala assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu próprio espírito. O que estava falando agora mesmo. Nós temos que pedir a Deus que nos dê domínio próprio.
Porque o homem que não consegue conter o seu próprio espírito, a sua própria língua, os seus próprios pensamentos, e tudo isso não conseguimos sozinhos. Tudo isso é através do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, clamar a Deus que nos dê o espírito de domínio próprio, um espírito de mansidão, um espírito de paciência, para que nós possamos ser pessoas sensatas, pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas que não falam rápido por falar, pessoas que não vão dominar pela emoção e sentimento, mas sim que são dominadas, que são controladas pelo Espírito Santo, são guiadas pelo Espírito Santo, ok? Então vamos ser guiados por Deus, não pelo nosso entendimento, porque senão vamos ser como essa cidade que está derrubada, sem muro, ou seja, uma cidade derrubada sem muro, sabemos que é uma cidade que está sem proteção, porque de por si já está derrubada, já está destruída, porque a pessoa mesmo quando entra nesse tipo de comportamento, ela se destrói a si mesma, entende? Então, se nós começamos a ter esse espírito de fofoca, esse espírito de querer derrubar o outro, automaticamente nós vamos estar como sem muros, vamos estar sem proteção de Deus, vamos estar sem a bênção de Deus, vamos estar sem a mão de Deus aí nos proteger dos inimigos, daquele que nos querem afligir. Por quê? Porque nós mesmos somos a própria maldição andante, ambulante, entende? Se nós queremos andar com Deus, temos que entender que não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos ao mal. Porque senão vamos estar sem a proteção de Deus. Então, se temos sido esse tipo de pessoa, de querer sempre estar aí a pessoa para falar as coisas, com a língua quente para querer dizer o que viu, o que ouviu e tudo isso, vamos orar a Deus para que tenha misericórdia de nós, para que Ele possa nos restaurar e nos dar uma língua controlada. Entende? E Deus vai dar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por essa direção. Pai, te agradecemos por tudo e também nesse momento, Pai, pedimos misericórdia porque muitas vezes temos falado coisas que não devemos, temos tido pressa para falar mal da vida do outro, temos tido pressa para contar do pecado, do erro que o outro tem cometido, Pai. E somos tão falhos, tão pecadores, Pai. Pai, ensina-nos a ver os nossos erros, porque vendo os nossos erros, estando a corrigir nossos erros, não temos tempo, nem audácia de falar mal do outro, meu Pai. Então que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor venha ter misericórdia de nós. O Senhor venha nos lavar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Oh, Pai, somos tão pecadores e o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos corrige para que possamos ser melhores pessoas. O Senhor nos corrige e dá a solução para que não venhamos outra vez a cair no mesmo buraco, no mesmo erro, Espírito Santo. Então levanta o caído, levanta aquele que foi criticado, que foi humilhado, levanta aquele que caiu no buraco do engano, pensando que ia no bom caminho, mas que hoje, através desse erro que ela cometeu, todos a julgam, todos apontam o dedo, pensando que ela é a única pecadora na face da terra, meu Pai. Não, Espírito Santo. Faz com que essa pessoa veja que ela é perfeita aos teus olhos, que mesmo tendo falhas, o Senhor nos ama, assim como nós somos, meu Pai. Que essa pessoa também venha entender que tem que ter cuidado também com a sua língua, de entender que nem tudo é bom falar. Que por vezes, mesmo vendo o pecado do outro, mesmo sabendo a verdade, temos que nos calar e deixar que Deus guie, que Deus restaure, que Deus liberte, meu Pai. E que possamos ter um espírito de oração e não um espírito de crítica, meu Pai, não um espírito de fofoca. Em nome de nosso Jesus Cristo, que não venhamos a colocar a nossa glória na frente da nossa vida, mas sim entender que toda honra e toda glória seja dada por Senhor. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que restaura. Então, Espírito Santo, que nos dê uma noite de paz, uma noite cheia da presença do Teu Espírito Santo e que amanhã possamos amanhecer renascidos, renovados do Teu Espírito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre sempre, a nossa língua, para ser controlada, vamos pedir ao Espírito Santo que venha ungir com o sangue de Jesus, para que Jesus proteja, livre e guarda de todo mal. Ok? Deus vos abençoe.